nome é Fabiana Branco Lara, estamos nessa jornada de saberes ayurvédicos e é sempre com muita alegria que eu compartilho com vocês um pouquinho do que eu aprendi nesses 14 anos aí que eu trabalho como terapeuta ayurvédica e sou encantada com esse saber de unir a natureza, os ritmos, as nossas fontes de alimentação com o nosso dia a dia, com a correria, com os centros urbanos, com os filhos, maridos, ex-maridos, trabalho, gerente do banco e todo mundo junto. E hoje a gente vai continuar falando sobre os doshas. A gente já falou de dois, a gente falou do Vata e do Pitta, e hoje a gente vai falar do Kapha. O Kapha é a união da água e da terra. Pensa num ser fofo. Água e terra. Quando a gente mistura água e terra, o que forma? Forma uma laminha, forma um barrinho. Kapha, ele faz o quê? Ele gera estrutura. Lembra da laminha, do barrinho? Quando você faz o seu bonequinho de argila? Kapha. Tive uma ideia boa agora. Como é que Deus fez o homem? Do barro, estrutura. Olha que coisa linda. Ayurveda. Deus praticava Ayurveda. Estrutura. Promove adesão. Ele liga, ele faz coesão. Ele dá suporte material à vida. Então, vou voltar um pouquinho. Lembra o Vata? O Vata, ele movimenta os dois doshas. Ele movimenta o Pitta e o Kapha. O Pitta é metabolismo, ele transforma. O Kapha, ele sustenta o Vata e o Pitta, ele dá estrutura. Quais são os atributos que tem água e terra? Quais são os atributos que eles têm em comum? Lembra que são os 20 atributos? 10 pares de qualidades opostas, e aqui a gente tem frio, líquido, oleoso, estável, macio, pegajoso, pesado, duro, denso, volumoso, lento e resistente. Pensa nessas qualidades, uma coisa volumosa, pesada, lenta, resistente. O que ela faz? Ela dá estrutura. Sabe um exemplo bom de Kapha? Sabe a história dos 3 porquinhos? A primeira casa foi derrubada pelo vento, Vata. A segunda casa era palha, me ajuda aí. 3 porquinhos, espera aí, preciso lembrar da história agora. A primeira casa era de palha, madeira que pegou fogo, e a terceira era de tijolo. O Ale, meu anjo da guarda, soprando aqui pra mim, gente. Então, primeira casa era Vata, toda de ar, palha, leve, seca. Segunda casa, madeira, pegou fogo. Terceira casa, estrutura, Kapha, tudo que é resistente, o que não derruba, o que molda, o que define, o que dá essa sensação de coesão. O que o Kapha governa? Qual é a função de Kapha? Como já falamos, estrutura. Como já falamos da misturinha de água com terra, coesão. Quando fica aquela melequinha, o que é isso? É lubrificação. Kapha é responsável pela lubrificação das articulações. Lembra que a gente falou do Vata? Que o Vata é seco, que ele tem pouca água? Pois é, o Kapha é responsável por essas melequinhas da articulação. Então é úmido, é pegajoso, é oleoso. Muito bem. Ele traz estabilidade, ele traz... Sabe o que ele traz? Agora eu tô lembrando de uma história legal. Eu li aqui, ó, retenção da memória. O Kapha, ele é o mais burrinho de todos. Sinto informar, Kapha é burrinho. Ele é lento, ele demora para aprender. Eu sou Kapha, tá, gente? Tenho bastante de Kapha. Então, como é que é a memória do Kapha? Ele vai ler, ele vai demorar para entender, ele vai demorar para aprender, mas depois que ele aprende, ele não esquece mais.
Por quê? Porque a memória dele é de retenção. Ele é apegado. Vou dar um exemplo dos 3 doshas juntos, em relação à memória. Estão todos na recepção da minha clínica. Aí tem um vata, um pitta e um kapha. Estão todos, cada um com uma revista na mão. O vata vai pegar lá, ler uma matéria. Deu 3 minutos que ele leu a matéria, ele entra na minha sala, ele conta a matéria como se ele conhecesse absolutamente tudo daquele assunto. Por quê? Porque ele é muito criativo. Ele aprende rápido e esquece rápido. Então ele leu a matéria, ele vai entrar na sala, ele vai comentar comigo, eu vou achar que ele manja muito daquele assunto. Depois de 3 dias, se eu encontrar com ele na rua, ele não vai lembrar o que ele me falou. Por quê? Porque ele é ar, ele é movimento, ele é rápido, ele aprende rápido e ele esquece rápido. Segundo exemplo, tá na recepção um pitta. Ele leu a matéria, lembra que ele é inteligente, ele vai digerir aquilo rapidamente, ele é do metabolismo, ele digere aquilo rapidamente, ele vai chegar para mim, ele vai falar as informações corretas que estavam na reportagem, sem aumentar ou diminuir, mas ele vai me dar a fonte, o ano, a pessoa que descobriu, o laboratório, qual a universidade, por quê? Porque ele é dos dados, ele é da lógica, ele é da inteligência rápida. O kapha tá lá na recepção, ele leu a matéria, ele entendeu, leu 3 vezes, entendeu, aí ele vai comentar comigo para ver se está tudo certo. E depois de 5 anos que eu encontro com ele na rua, ele vai falar: nossa, Fabi, você tem guardado aquela revista sobre a matéria que eu li? Eu estava um dia lá no seu consultório, eu li a matéria. Poxa, eu queria tanto ler de novo aquilo. Eu não vou nem saber do que ele está falando. Por quê? Porque o kapha tem uma memória que a gente fala que é uma memória de elefante. Ele tem uma memória fantástica. Então essa é uma das funções de kapha, memória, tá bom? Sede, aonde é a sede? E o que é a sede? Sede é o lugar onde se manifesta o primeiro desequilíbrio, onde aquele dosha mora na maior parte do tempo. A sede do kapha é o peito, garganta, muco do estômago e os músculos. Lembra que ele é estrutura, músculo é kapha. Muito bem. Horário do dia, das 6 da manhã até as 10, das 18 até as 22. Então, o que a gente viu aqui? Características de kapha. Kapha é estrutura, promove adesão, suporte material à vida. Quais são os elementos que pertencem a ele? Água mais terra. Quais são os atributos? Vamos lá, rapidinho. Frio, líquido, oleoso, estável, pegajoso, volumoso, lento, resistente. Governa o quê? Estrutura, coesão, definição de material, construção, líquidos sinoviais, né? As melequinhas que dão óleo, lubrificação, memória, e ele aumenta e conserva a imunidade. Horário, das 6 às 10 da manhã, das 18 às 22. Sede, peito, garganta, estômago e músculo. Fase da vida, anabolismo, infância. O que é anabolismo? Anabolismo, você não fala, fulano tá tomando anabolizante. Para que ele toma um anabolizante? Para crescer. Anabolismo, kapha, estrutura, infância é a fase que você mais cresce, que você precisa de mais terra e água para criar corpo, para criar neurônio, para mudar. Você vai de bebezinho até a fase adulta, numa pauleira de transformação do seu corpo, onde você precisa de estrutura, os tecidos vão crescer, os ossos vão crescer, pulmão vai amadurecer, estômago vai mudar. Infância é onde a mágica do crescimento acontece. Kapha. Vamos para as características de kapha. Como é um kapha? Lembra que ele é estrutura, terra.
O cafa, ele tem a ossatura mais larga, ele é grande, ele é aconchegante, eles são os mais redondinhos. Peito redondo, bumbum grande, eles têm uma musculatura, mas é aquela musculatura revestida de gordura. Não necessariamente eles são obesos. Por exemplo, sabe quem é um bom exemplo de cafa, se a gente for pensar? O Hulk é um bom exemplo de cafa, o Thanos dos Avengers também é um bom exemplo de cafa. Um outro bom exemplo de cafa é o Garfield, porque ele é redondinho, ele é preguiçento, você vai ver, preguiça é uma parte do cafa. Então eles têm ossos largos e muito músculo, dente grande e muito branco. Os humores, eles são os que produzem mais líquido. Então eles têm corrimento, nariz escorrendo, ouvido com cera. Eles são os mais melequentinhos, catarrentinhos, assim. Sabe aquela criança com a meleca escorrendo? É cafa. Ele é um cafa. A criança que está sempre entupida, nariz escorrendo, cera no ouvido, é cafa. Por quê? Porque eles têm mais água e terra. Eles têm mais umidade no corpo. Intelecto é a compreensão lenta que a gente falou. Fezes. Como eles têm muito do elemento terra, eles fazem aqueles cocôzões lindos, maravilhosos, não tem problema de intestino. Xixi, bastante quantidade também, porque eles têm bastante água no corpo. Então eles fazem bastante xixi. Sede, eles não têm muita sede, mas eles tomam água o suficiente. Sono, eles são os mais preguiçentos. Eles dormem cedo, eles dormem bastante, eles têm preguiça de levantar. Eles são o Garfield, assim, aquela preguiça que acorda, vou ficar mais umas 2 horinhas na cama ali, só para fazer um dengo, ficar abraçado de conchinha. Eles são muito amorosos. Suor, eles demoram muito para transpirar, mas depois que começam a transpirar, transpiram bem, mas são os que mais demoram para transpirar. Vamos pensar que o Vata é seco, quase não transpira. O Pitta transpira rápido e é um suor fedido e oleoso. E o Kapha é um suor pegajoso e frio. Ele demora para transpirar, mas é um suor pegajoso. É aquela mão grudenta, assim, que a pessoa põe a mão na sua mão e você faz assim... A minha mão é assim grudenta, gente. Eu faço... Por quê? Porque eu sou Kapha, eu tenho bastante de água e bastante de terra. Os cabelos. O cabelo do Kapha é um cabelo grosso, escuro e onduloso. Lembra que tudo nele é grande, né? Então ele tem bastante cabelo, ele tem um cabelo sedoso, volumoso. Os dentes são fortes e brancos. Os olhos. Olho de Kapha é aquele olho que é bem branquinho ao redor, a esclera é bem branquinha. E os cílios é aqueles cílios de boneca que faz assim, ó. Sabe o olhar do olho do gato de botas no filme, aquele olhar sedutor que os cílios balançam? Esse é um olhar do Kapha, é um olhar muito amoroso, é um olhar aconchegante, é um olhar onde você sente a confiança para se entregar. A fala é lenta e vagarosa, os lábios são grossos e carnudos, que nem da Angelina Jolie, mas ela não é Kapha, tá? Mas ela tem um lábio, aquela bocona é de Kapha. A pele é mais úmida, eles normalmente têm a pele bem branquinha, é mais clara a pele do Kapha, mas é uma pele mais oleosa mesmo, assim, mais grudenta. As unhas são grossas e fortes. Atividade física. Ele não gosta de fazer atividade física. Por quê? Porque ele é preguiçoso, ele é lento, ele é pesado. Mas ele tem uma coisa interessante. Ele faz a matrícula da academia em janeiro. Ele começa a fazer academia em setembro, porque até então era sempre na próxima segunda que ele ia começar. Mas desde o dia que ele começa em setembro, ele não para nunca mais a vida inteira, porque ele é o mais constante, é o que tem maior estabilidade. Então, quando ele demora para decidir fazer alguma coisa,
Depois que ele decide, ele coloca em prática e para ele mudar de opinião de novo, demora bastante tempo, tá? O movimento, ele é lento, ele anda com uma certa graciosidade pelo mundo, mas ele é lento. Temperamento, ele é calmo, sereno, apegado, estável. Ele, em equilíbrio, ele perdoa, ele tem uma compaixão e uma generosidade muito grande. Ele tem uma tolerância e uma saúde muito forte. Ele é o mais resistente dos 3 doshas. É muito difícil um kapha ficar doente. Por quê? Porque ele tem essa imunidade muito forte. Quando ele desequilibra emocionalmente, para onde que ele vai? Ele fica apegado. Ele não quer largar, ele não quer mudar, é um desespero para ele a mudança. Ele entra em depressão, melancolia, sabe aquela depressão clássica de filme, que a pessoa está na frente da TV, não consegue sair do lugar comendo um potão de sorvete? Essa é uma depressão clássica do kapha. Aquela coisa do sofá, do não sair, do não ter a vontade de sair do lugar. A fé é uma fé constante. Ele foi criado dentro do catolicismo e vai ser a vida inteira assim. Ele não vai se questionar, ele vai levar aquilo adiante e vai ensinar os filhos a serem católicos, porque ele é da rotina, da estabilidade, da estrutura. Os sonhos são românticos e sentimentais. Quais são as particularidades do kapha? O kapha, ele ganha bastante dinheiro e ele guarda bastante dinheiro. Em equilíbrio, ele vai investir no banco ou ele vai deixar na poupança, e quando ele for investir é aquele investimento seguro, ele não vai correr risco, ele não é um investidor de altos riscos, ele é um investidor que vai ganhar 20 centavos por ação durante 30 anos. Ele não vai correr o risco de ganhar R$50 em uma ação, porque ele pode perder. Ele não é do risco. É um parceiro mais estável. São os casamentos que duram 20 anos, são casamentos com kapha. Ele é muito agregador da família, então ele vai reunir os amigos, o jantar de Natal vai ser lá, ele vai dar festa surpresa para o amigo. Por quê? Porque ele é amoroso, porque ele é aconchegante, porque ele quer todo mundo perto dele. Que mais? Agora, uma coisa que é muito legal de kapha. Os kaphas, como eles são muito da estrutura, você vai entrar numa casa de kapha, ela é a mesma casa que você foi há 20 anos atrás. Continua tudo no mesmo lugar. O potinho que a bisavó deu quando ele fez 5 anos, a vitrola que era do tataravô, que deu para a tataravó quando eles casaram, a cortina que foi a mãe que fez antes de morrer. Por quê? Porque é uma casa sentimental, é uma casa de amor, é uma casa de história. Ele é muito amoroso, então tudo tem uma história lá dentro, tudo tem o cuidado e o carinho das lembranças. Lembra que ele tem uma memória muito boa? Então, a casa dele reflete muito isso. Que mais? Acho que é isso. E agora a gente vai falar das doenças. Aonde o kapha desequilibra? Pensa que ele é estrutura. Aonde a gente desequilibra nas estruturas? Quando o nosso corpo começa a criar nódulos, mioma, um câncer, tudo isso é crescimento desordenado das estruturas. Outro lugar que as pessoas desequilibram em kapha, catarro, pulmão, lembra das melequinhas? O kapha é a criança melequenta. Aonde tem catarro, aonde tem inchaço, isso é kapha. Então, o que acontece com o kapha? Ele vai adoecer. Ele vai engordar muito rápido, ele vai ficar depressivo, ele tem tosse, problema pulmonar, inchaço, a obstrução da circulação. Então, sabe aquelas pernocas inchadas que a gente vê às vezes? Isso é um excesso de kapha ou uma obstrução, né? Mas também pode ser por causa de kapha. Colesterol alto, entupimento das artérias, os miomas, os cânceres, eu já falei,
Sabe, cisto é CAFA. Tudo que cresce anormal é CAFA. Às vezes o crescimento é CAFA com pita. Então, a pessoa tem um câncer que está crescendo lá devagarinho. É um câncer CAFA. É uma bolinha de gordura que está aqui. É uma coisa benigna. Aquilo cresceu rápido, espalhou e a pessoa morreu em 20 dias. Aí já entrou o pita, que é o metabolismo que acelera tudo. Então, nas doenças, a gente tem várias nuances. Um câncer pode ser um câncer vata, um câncer pita ou um câncer CAFA. Quem tem a maior tendência para desenvolver um câncer, um mioma, um cisto, é o CAFA. Essas são as doenças mais comuns, né? Então, obesidade, diabetes, artrose pelo excesso de água no corpo. E agora eu vou mostrar para vocês uma plantinha CAFA. Olha que coisa mais fofa. É uma suculenta. Olha como ela é gordinha. Tcharam! Ela é cheia de água. As suculentas são plantinhas CAFAs, tá bom? Vou mostrar outra coisa CAFA para vocês. Esse aqui é um carro CAFA. Ó. Ele não é um carro, ou melhor, vou falar o que ele é. Ele é um carro onde cabe a família inteira. É um furgão. Vai caber o filho, a filha, o cachorro, o periquito, o papagaio, a sogra e os amigos. E daí eles vão pra praia, todo mundo junto. Por quê? Porque pro CAFA o amor é fundamental, tá? Esse é um carro de CAFA. Agora, como é que é um CAFA na estrutura? Olha só. Esse aqui é um bonequinho diferente daquele outro que eu mostrei do Pita. Olha como o ombro dele é mais largo. Olha como o cabelo dele é mais grosso. Olha, aqui ele está usando uma arma. A arma dele é uma arma raiz. É um Taurus 38. É um Taurus 38 que era do bisavô dele, mas ele conhece a arma, é eficaz, está abençoada pelo avô. Olha como ele tem uma coxona grande. Ele é forte. Você olha para ele tem estrutura. Você confia nessa pessoa. Tá vendo? Ó, esse é um CAFA. Agora eu vou mostrar uma moça CAFA. É uma bebezita CAFA. Olha só. Vou tirar aqui pra gente ver. Ela é toda redondinha. Ela tem a pele clara, o cabelo claro, o olho dela é bem branquinho, ela é toda redondinha. Lembra que quando a gente nasce, a fase da infância é CAFA? Por quê? Porque tá tudo em crescimento. Então, os CAFAs são mais redondinhos, estrutura maior, pele bem clarinha, brilhante. Que mais que a gente pode falar dos CAFAs? Eles adoram cozinhar e comer. Adoram. Eles não precisam estar com fome, eles precisam estar com vontade. E esse é um grande problema, porque um dos desequilíbrios dele é a obesidade. Então essa é uma mocinha CAFA. Que mais? Acho que dos exemplos eram esses. Uma música CAFA sertaneja. É a sofrência do fundo da alma. Porque o CAFA em desequilíbrio, ele vai lembrar tudo que aconteceu no relacionamento e vai chorar e vai sofrer, porque ele continua amando aquele homem ou aquela mulher. Que mais? Um animal CAFA, a gente pode pensar num gorila, num rinoceronte, num elefante. São animais CAFAs. Na planta suculenta, pessoas CAFAs, Fred Flintstones, o Hulk, o Thanos, Faustão, são exemplos de pessoas CAFAs, assim, mais redondas, mais amorosas, comunicativas. Que mais? Dinheiro, ele ganha e guarda, é o que guarda embaixo do colchão, é o mais organizado, tem mais estrutura, e é isso. Esse é um CAFA. Eu, por exemplo, sou uma CAFA. Sou mais redondinha, mais de estrutura. Que mais? Acho que é isso. E esse foi o nosso CAFA de hoje. Muito obrigada.